Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer aqui a atividade, a correção, na verdade, né? Que eu já havia pedido para vocês fazerem, né, essa atividade, a correção da atividade da página 71, bom? Então, começa com aquele poema, né, do Elie José, intitulado As Dores do Mundo. Então, eu vou ler e em seguida falaremos um pouquinho aqui sobre as questões, ok? As dores do mundo. Sinto bem fundo todas as dores do mundo, só que meu poema não conseguiu tocar em feridas maiores. Abro os jornais e leio e choro e me arrepio com a fome, com a guerra, com a AIDS, com a violência, com a destruição do verde e da vida. Tento escrever, mas sai um poema impotente. Fico pensando, as dores do mundo pedem canções ou exigem ação? Vamos lá para a primeira questão. No poema, o eu lírico tenta mostrar como se sente diante das dores do mundo. Letra A. A que o eu lírico se refere quando declara que seu poema não conseguiu tocar em feridas maiores? O que ele quer dizer com feridas maiores, né? No que realmente ele está se referindo ao dizer feridas maiores, ao dizer que o seu poema não conseguiu tocar em feridas maiores? Tá aqui, né, gente? Ele descreve a fome, a guerra, a AIDS, a violência e a destruição do verde da vida. A AIDS, gente, era uma doença que matava muito no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que é quando esse poema foi escrito, né, em 1992. Hoje já é uma doença, eu acho que a gente pode dizer controlada, né? Existem alguns coquetéis e tal, e a gente não ouve mais dizer que a pessoa morreu dessa doença, mas era algo assim muito pertinente na época, por isso que ele coloca aqui. Letra B. Que palavra inicia os versos que enumeram essas feridas? A que classe gramatical ela pertence? Veja, aqui nós temos duas perguntas em uma, né? Eu sempre falo para vocês que nós devemos prestar muita atenção e interpretar as perguntas, né? Seja nas questões que fazemos no dia a dia, na escola, e principalmente nas questões de prova. Porque muitas vezes, pessoal, eu sempre falo isso, né? Vocês sabem fazer, vocês sabem a resposta, porém vocês não conseguem identificar o que está sendo pedido. Vocês não sabem o que está sendo pedido exatamente. Muitas vezes por isso que vocês erram questões de interpretação. Então aqui temos duas questões em uma. Então vamos por partes. Que palavra inicia os versos que enumeram essas feridas? Vamos lá. Com a fome, com a guerra, com a AIDS, com a violência, com a destruição do verde da vida. Que palavra é essa? A palavra com. Então, a palavra com. Ok, a primeira parte da questão eu já respondi. E a que classe gramatical ela pertence? Como que eu classifico essa palavra? Que classe gramatical ela pertence? Ela é uma preposição. Com é uma preposição. Vamos para a letra C. Que relação essa palavra estabelece entre as palavras que liga? Que tipo de relação? Aqui fica mais fácil de achar a resposta, porque o livro me dá 3 opções, né? Mas vamos lá. Que relação essa palavra estabelece com a palavra que liga? Que palavra? Palavra com, né? Eu vou ver que relação que ela estabelece com as palavras que ela liga. Com a fome, com a guerra. Estabelece uma relação de causa. A segunda opção, que é a correta, ela estabelece uma relação de causa. Vamos para o número 2 ali da página 72 agora. Releia os 3 primeiros versos da segunda estrofe. Que preposição aparece nesses versos? Que relação de sentido ele estabelece entre as palavras que liga? Aqui eu tenho três ordens, né, que eu devo seguir, que a questão me dá. Primeiro, pede para eu reler os 3 primeiros versos da segunda estrofe. Vamos lá. Os 3 primeiros versos da segunda estrofe. Só que meu poema não conseguiu tocar em feridas maiores. Ok, esse é o segundo verso, né? Os 3 primeiros versos da segunda estrofe, desculpa. Tá. A preposição, que preposição que aparece ali, gente? Só que meu poema não conseguiu tocar em feridas maiores. A preposição é em, ok? Preposição em.
E agora, que relação de sentido ela estabelece entre as palavras que liga? Vamos lá, né? Em feridas maiores. Só que meu poema não conseguiu tocar em feridas maiores. A preposição em, que aparece nesses 3 primeiros versos, né, da segunda estrofe, estabelece uma relação de lugar. Então, a preposição é em e estabelece uma relação de lugar, ok? Número 3. No título do poema aparece a contração a contração é a junção, né, gente, da preposição de mais o artigo o, certo? Preposição de mais o artigo o forma a contração do. Que sentido essa contração estabelece entre as palavras? A contração do título, vamos lá, as dores do mundo. Tá atribuindo ao mundo essas dores, né? As dores são do mundo, as dores pertencem ao mundo. Então, é uma relação de posse, ok? Relação de posse, a primeira opção ali. Qual é a frase em que a preposição de estabelece a mesma relação de sentido da contração do presente no título? Tá, então, para responder essa questão, eu tenho que olhar para a questão anterior, certo? Então, eu sei que a contração do estabelece uma relação de posse no título ali. Então, eu tenho que olhar para essas 3 frases que eu tenho ali em seguida e perceber qual é a opção em que a preposição de estabelece uma relação de posse também. A frase em que a preposição de estabelece uma relação de posse, como a contração do título, é a segunda. Vejam lá. A casa de Pedro é enorme. A casa pertence a Pedro, ok? A casa é dele. Ele possui a casa. Então, aqui está estabelecendo uma relação de posse. Então, a preposição de aqui nessa frase estabelece uma relação de posse como a contração do exercício anterior, aqui da questão anterior. Então, é a segunda opção ali. A casa de Pedro é enorme. Vamos ali agora para a preposição na carta. Vamos ler aqui. Cartas de São Francisco, Conversas com Rilke, à beira do rio, é uma obra de Nilma Gonçalves Lacerda. No livro, ela escreve cartas a um autor que lhe faz perguntas sobre literatura para crianças e jovens. Leia o trecho de uma das cartas de Nilma. Santa Maria da Vitória, Bahia, 10 de julho de 1999. Prezado Senhor, deixo o rio, sigo por terra até esta cidade no sul da Bahia, onde o carteiro vem ao pequeno hotel em que estou para me trazer mais uma carta sua. Tenho-lhe falado todo o tempo, ainda que não use o termo, na solidão imprescindível ao ato de criar. Um criador não é, caro amigo, alguém que trabalha por prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade e o faz com atenção máxima ao que nasce dentro de si e se impõe sobre tudo que observar ao redor. Não querendo estender-me mais, desejo-lhe que fique alegre e tranquilo. Nilma. Ok. Vamos ver ali a questão que faz referência a essa carta. O que faz pressupor que o interlocutor não é íntimo da autora? Pede para justificar. Para justificar, eu vou procurar alguma pista aqui no texto, né? O que me faz acreditar, o que me leva a crer, que pistas eu tenho ali para poder inferir, né? Que o autor não é, que a autora não é íntima do interlocutor. A linguagem, né, gente? A linguagem utilizada, porque ela se dirige a ele de uma maneira formal, né? Então, a maneira formal com que ela o trata, né? Aí vamos justificar aqui retirando exemplo do texto. Prezado Senhor, um dos exemplos, e outro, caro amigo. Ela usa a linguagem formal, ela se dirige a ele de maneira formal, ok? Então, vamos para a próxima, aqui na página 73 agora. Quando escreveu essa carta, Nilma estava em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Em que região da Bahia está localizada essa cidade? A resposta está no próprio corpo da carta, né? Está localizada na região sul da Bahia. B. Pelo percurso descrito na carta, o que se pode concluir sobre o local onde ela estava? Que ela descreve ali, né, o percurso que ela faz por terra e tal, que é um local que parece
muito distante e difícil, né, gente? De difícil acesso. Porque para chegar, o que ela precisa? Ela precisa navegar pelo rio e depois seguir por uma estrada. Então, nos parece aqui um local de difícil acesso, porque além de navegar pelo rio, ela precisa depois seguir ainda pela estrada. Número 3. No primeiro parágrafo da carta, a autora usa várias preposições. Releia-o e responda. Vamos ver aqui a letra A primeiro, daí a gente vai voltar para a carta. O que indica a preposição por em sigo por terra? Vamos lá. Então, é para relermos, na verdade, o primeiro parágrafo da carta. Vamos lá, né? Primeiro parágrafo. Deixo o rio, sigo por terra, até essa cidade no sul da Bahia, onde o carteiro vem ao pequeno hotel em que estou para me trazer mais uma carta sua. A pergunta aqui é referente à preposição por. O que indica essa preposição em sigo por terra? Novamente, eu tenho ali 3 opções, o que facilita a minha resposta, né? Ali é a preposição por, ela indica aqui lugar por onde se anda. A segunda opção indica lugar por onde se anda. Letra B. E o que indica a preposição até até esta cidade? Novamente, eu tenho 3 opções. E essa aqui é a preposição até, na fala da autora da carta lá. Até esta cidade indica o quê? Limite de espaço. A primeira opção indica limite de espaço. Além de por e até, que outras preposições aparecem nesse primeiro parágrafo? Vamos novamente ao primeiro parágrafo. Deixo o rio, sigo por terra até esta cidade no sul da Bahia, onde o carteiro vem ao pequeno local em que estou para me trazer mais uma carta sua. Que preposições aparecem ali, além dessas que nós já marcamos? Preposição a preposição em e a preposição para, ok? A, em e para. Qual das preposições encontradas no item C indica finalidade? Bom, o item C é essa que nós acabamos de responder aqui, né? A, em e para. Qual dessas que indica finalidade? Indica finalidade a preposição para, né, gente? A preposição para indica finalidade. Vou reler aqui o primeiro parágrafo para que fique mais claro para vocês. Deixo o rio, sigo por terra até essa cidade no sul da Bahia, onde o carteiro vem ao pequeno hotel em que estou para me trazer mais uma carta sua. Indica finalidade. Preposição para que indica finalidade. Ok? Número 4. Releia esse trecho. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade e o faz com atenção máxima ao que nasce dentro de si e se impõe sobre tudo que observar ao redor. Letra A. Para Nilma, um artista cria por vontade, por vaidade ou por necessidade? Explique o que você entendeu sobre a relação que ela descreve do criador com aquilo que cria. Vejam, pergunta aqui. Para que você responda. Para que você responda o que é para a autora da carta, né? O que é para ela. O que significa para ela ali. Se o artista cria por vontade, por vaidade ou por necessidade. Bom, gente. Segundo ela, ele cria por necessidade, né? Por quê? Dá pra gente inferir aqui, né? Que o criador, ela fala ali, né? Que o criador tem a necessidade de criar, né? A necessidade de expressar-se sobre tudo que vê no mundo, tudo que sente. Letra B. Selecione as preposições que aparecem nesse trecho. Ali o trecho que nós lemos, né? Que preposição que aparece ali? Vamos ler novamente? Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade ou faz com atenção máxima ao que nasce dentro de si e se impõe sobre tudo que observar ao redor. Aparece a preposição com e sobre, né? Com atenção máxima. E se impõe sobre tudo que observar ao redor. Então, as preposições que aparecem nesse trecho são com e sobre, ok? Letra C. Qual das preposições expressa uma ideia de modo?
A preposição aqui que expressa a ideia de modo é a preposição com. A preposição com expressa a ideia de modo. Letra D. Considere agora a locução prepositiva dentro de, que aparece no trecho transcrito acima. O que essa locução indica? Dentro de. O que essa locução prepositiva indica? Aqui eu tenho duas opções, né? Ela indica aqui o lugar, né? O lugar em que nasce a criação, que é no íntimo do autor, ok? Gente, nessa aula de hoje ficamos por aqui, é só, tá? E nas próximas aulas nós continuamos para terminarmos esse módulo 2 e partirmos para o módulo 3, ok? Obrigada, pessoal, até a próxima e fiquem bem.